E aí, família, tudo bem com vocês nesse dia lindo aqui para a gente falar desse tema legal que é família? O ambiente de trabalho, ele muitas vezes é descrito como uma segunda casa e a cultura organizacional comparada ao espírito de união familiar. Mas será que essa proximidade realmente ajuda a criar engajamento e colaboração? Ou a gente está confundindo os limites entre o pessoal e o profissional? Nesse episódio de hoje, a gente vai explorar os benefícios e as armadilhas dessa cultura familiar nas empresas e refletir sobre até que ponto a gente deveria se sentir em casa no trabalho sem sacrificar a liberdade que vem com a individualidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entre Linhas SA. E a pergunta que nos guia hoje é: aqui na empresa, somos uma família? Eu tenho aqui comigo um biólogo, empreendedor, executivo, mestre e doutorando, amante das ciências sociais, o André Conerro, o nosso humano com alma de labrador. Aê! E tenho também uma jornalista que é bicho criado em startup, entrevistou centenas de executivos quando foi CEO à frente da HSM Management e MIT Sloan, e nem assim perdeu as esperanças. A Gabi Teco, nossa humana agora intitulada Humana com Alma de Suricata. E a gente vai falar Aê! sobre esse lance do suricato daqui a pouco. E eu sou Pedro Procchino, estrategista de relações públicas com carreira executiva aí em grandes empresas no mercado, como Uber, Meta, iFood, e me especializei bastante em comunicação de políticas públicas. E eu sou tido aqui o humano com alma de gato nessa jornada. Tudo bem com vocês, família? Maravilha, família. Coisa boa tá em família. Nossa Senhora, que coisa, sabe, aquele mesão do almoço de domingo, que sensação gostosa. Cara, essa é a melhor cena para mim. Quando eu penso em família na empresa, eu penso no mesão de domingo com a macarronada. Tô sentindo a ironia na voz dos meus colegas de trabalho hoje. Minha família aqui, minha mais nova família são vocês. Olha que coisa fofa. Queria saber se vocês já se sentiram em família nas empresas em que trabalharam. E aí, Gabi, dava para se sentir em família lá? Era um ambiente fraterno? Olha, eu queria dizer que não. Eu queria dizer que nunca acreditei nessa história. Mas se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. Porque sim, especialmente começo de carreira. Que eu acho que quando a gente entra muito jovem no mercado de trabalho, e eu nem entrei tão jovem assim, você ainda está procurando a sua tribo, né? É uma questão de buscar a sua identidade profissional, que se mistura com a sua identidade como pessoa, a gente vai falar disso mais para frente. Então, sim, já confundi as bolas e já sofri muito, e eu acho que já pressionei muita gente para se sentir assim também, sendo que talvez essas outras pessoas que muitas vezes se sentiam pressionadas a fazerem parte dessa família já tinham bem definidas suas identidades e não precisavam desse pão e circo, vamos dizer assim. Olha Justo. a acidez. E aí, André, quantas famílias você teve nessa jornada no mundo corporativo? Cara, agora que eu sou um Homo sapiens casado, que tem filho pet e filho Homo sapiens também, eu só tenho uma família que é a minha família nuclear. E de verdade, assim, eu sempre fui um rebelde, né? Eu desde criança, minha mãe conta essa história. André, você nunca usou uniforme, você não conseguiu usar uniforme de escolinha e tal, 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 esperneava, sei lá, sabe, aquela força para conformidade. Eu sempre fui contra forças de conformidade. Eu sempre fui o não quando a unanimidade era sim. Eu sempre fui o sim quando a unanimidade foi não. E então eu nunca tive muito essa necessidade de pertencer nesse sentido. Então, isso extrapolando para o ambiente organizacional e corporativo, eu nunca fui o cara que ia em happy hour, eu nunca fui o cara que ia na festa da firma, apesar de reconhecer a importância, até as pessoas que eu mentoro, eu falo hoje, não faço o que eu faço, que é não ir nessas bosta, mas infelizmente a gente sabe que nesses lugares, mesmo que superficialmente, se constrói percepções, relações, uma clara do quem somos nós e quem são eles que não fazem parte de nós e tudo mais. E Pedrão, muito para mim, cara, quando eu penso em misturar família nesse sentido com negócio, me vem logo uma figura do Don Corleone, poderoso chefão e máfia.
De verdade, assim. Caraca. Então, não, cara, graças a Deus. Aliás, eu tenho um verbo. Sabia que o meu nome é um verbo? Os meus amigos que ouvem o podcast, eles vão falar que esse verbo significa conerrar. O que significa conerrar? É você ir até um happy hour e do nada você jogar uma bomba ninja e simplesmente ir embora sem dar tchau. O famoso embora francesa. Então, o verbo conerrar significa ir embora muito na miúda. Eu sou craque nisso. Tem um jeito melhor que a gente define em relações públicas, que são a lei dos 4 S's, que é o surgir, sorrir, saudar e sumir. Amei. Eu precisava adotar isso mais na minha vida, viu? Pois é. Total. Mas me identifico muito com o que você falou, André, porque eu também, no começo de carreira, eu acho que era um jovem rebelde, e adorei também o ponto que a Gabi trouxe sobre, sei lá, acho que jovens estão mais suscetíveis. Isso pode ser um assumption bem perigoso nosso aqui, mas eu, quando era mais moleque, tinha essa do, não, ambiente de trabalho é um lugar para construir carreira, chegar a ser diretor, vice-presidente, nada mais me basta além disso. E eu não tinha grandes colegas, eu também era pessoa que, happy hour, não, tem coisa mais importante para fazer da minha vida, e acho que temos também, né, acho que parte do viver a vida e ter amigos, poxa, passamos um pedaço significativo da nossa vida dentro de ambientes corporativos, e com o tempo fui entendendo como é que define isso, mas essa aura, essa coisa misteriosa e encantada que são esses eventos corporativos não oficiais, como os happy hours, os aniversários de colegas que não são tão colegas assim, mas o quanto isso é importante nessa criação desse senso de pertencimento. E acho que tem outro elemento que eu traria aqui, que eventualmente tem que ser tema para outro episódio deste Entre Linhas SA, mas que é mais do que família, empresas serem uma tribo, né? Porque acho que tem o lance também de quando você não faz parte quando você não se propõe a fazer parte desses pequenos encontros, você é quase que expurgado do meio, porque não está 100% fechado com a gente, que é um pouco da lógica de família, especialmente quando a gente pensa em Dom Corleone e coisas correlatas. Faz sentido isso? Cara, para mim... Não, vai lá, Gabi. Não, eu acho que faz super sentido, mas hoje eu vou ser objeto de estudo aqui, então, porque eu venho de novo, né, fico reforçando isso toda vez, mas de uma carreira de startup de empresa muito pequena, a empresa surgiu com 5 pessoas, real oficial, e é um outro mundo, gente. No meu casamento, em 2013, metade era da empresa, e hoje, assim, se eu tenho contato com 5 ou 6, daquela galera que estava no meu casamento é muito. Então, óbvio que eu aprendi, que eu evoluí, que eu olho o assunto por outra perspectiva, mas assim, eu fiquei imersa nesse assunto família por muitos anos, e eu acho que esse mundo ainda é muito presente, então acho que vai ser um bom bate-bola aqui entre a gente. Excelente, Gabi. E Pedro, acho que o ponto que eu queria explorar foi a outra palavra que você trouxe, porque como sempre a gente tem tentado fazer aqui é definir os conceitos que a gente traz, né? Família, e você trouxe o conceito de tribo, né? E até, sem usar esse óculos de antropólogo, até trago, cara, uma prática que eu gosto bastante, que é da constelação familiar. A constelação familiar, ela vem de um cara, que é o Bert Hellinger, e ele escreveu um livro, ou toda a engenharia da constelação familiar, ela vem de 3 regras que esse cara chamou de regras do amor. E eu já vou usar essa palavra porque, para mim, ela é chave para o conceito de família. Mas, quando ele fala amor, não é o amor fati, não é o amor carnal, é o amor que rege um sistema, essa energia que rege qualquer sistema de seres humanos. Então, desde um time de esporte até uma empresa, que é um grupo de pessoas que quer se transformar num time de alta performance, eles são regidos por essas 3 regras, e quando eu percebo elas e trago para a minha realidade corporativa, executiva, cara, faz muito sentido isso. Olha só as 3 regras. Primeira, hierarquia. O que veio antes, veio antes. Na constelação familiar, o que mais dá pau em família é quando o filho ocupa papel de pai, ou filha papel de pai ou mãe, ou quando, sei lá, alguma coisa na hierarquia familiar, ela deu algum problema. Aí os grupos, os sistemas, eles sofrem. A segunda regra é todo mundo tem o direito e o dever de pertencer.
E é esse ponto que você trouxe que é muito legal, Pedro, porque quantos grupos que eu já não participei, que eu fui o elemento que eu claramente não me encaixava. E quantos grupos que eu já participei, que eu claramente estava num grupo onde a gente não encaixava algum elemento. E nesse sentido, todo o sistema sofre. E a terceira regra do amor é o equilíbrio entre dar e receber. Então, aquilo que você dá tem que ser proporcional ao que você recebe. Ninguém está fazendo conta e tudo mais, mas trazendo para a lógica corporativa, cara, família existe, por exemplo, o amor, e era aí que eu queria chegar nessa palavra, que ele é incondicional. Numa empresa, quando a gente chama as pessoas de você tem que ter senso de dono e tudo mais, mas você não dá stock options para a pessoa, você não dá direito decisório da companhia, você não dá alçada de alocação de recurso, então essa pessoa não é dona, ela só é um funcionário que você quer reter com um título bonito de, sei lá. Mas daí, para mim, o que diferencia família de trabalho é a palavra amor e a palavra incondicional, que eu não demito meus pais, por exemplo, apesar deles já tentarem me demitir como filho. Brincadeira, pai. Mas eu acho que tem essa questão que é impossível transferir esse conceito para empresa, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde as pessoas pedem demissão, mais cedo ou mais tarde você, como gestor, tem que tomar decisões duras de mandar alguém embora. Enfim, só para a gente trazer um conceito. Deixa eu botar um tempero aqui nesse papo, porque a gente falou, eu falei isso, na verdade, num episódio passado, sobre a questão cultural entre países. E acho que a gente está olhando o Brasil propriamente dito e beleza. Este lance de que empresas são famílias ou somos uma... Enfim, principalmente isso que é o tema do nosso episódio de hoje, aqui na empresa somos uma família, né? E falar isso... Isso é algo que vocês observam exclusivamente no Brasil? É uma boa questão. Eu acho que a gente tem provavelmente um perfil parecido com empresas latinas, né? Com sangue mais quente, que tem a proximidade do relacionamento diferente, sei lá, do que rola nos Estados Unidos. Mas sabe um dado que eu acho que ajuda a gente a puxar essa discussão para o Brasil, Próquino? Vocês sabiam que, por exemplo, foi numa matéria que eu estava lendo da Exame, tá? Que 90% das empresas têm perfil familiar, segundo o IBGE. Além do que, esses 90% respondem por mais da metade do PIB. Então, assim, e empregam mais de 75% da força de trabalho. Ou seja, esse espírito de família possivelmente vem muito de família mesmo, de empresas familiares que foram fundadas por pessoas da mesma família e depois desejam que todo mundo haja como uma grande família. Mas isso eu ia perguntar, porque não ficou super claro para mim, não sei se eu não peguei todas as nuances. Gabi, você está dizendo, então, que são empresas familiares, é isso? Então, eu estava buscando a raiz, a causa. Então, eu não sei se isso é uma verdade absoluta. O que eu sei é que a gente pode supor que parte dessa disseminação do conceito de aqui somos todos uma família, no Brasil especificamente, pode ser parte explicada por, de fato, serem empresas fundadas por famílias. Então, assim, mas isso é uma raiz. Mas daí temos que separar essas duas coisas, que é uma empresa familiar, beleza, é uma família... mas não necessariamente deveria... Beleza, e entram pessoas embaixo dessa história. Agora, eu acho que é muito mais a gente puxar para um ambiente de empresas maiores, que tem um impacto muito maior, daí conecta com o que o André falou, que são empresas SAs, limitadas, seja lá o que for, que não são com estrutura familiar, mas que trazem isso no seu contexto de cultura organizacional para tentar, ao usar esse elemento de aqui somos uma família, criar um senso de pertencimento e imputar, ou quase que, sei lá, forçar esse senso de pertencimento, respeito, hierarquia e qualquer outra coisa que esteja conectada ao conceito de família. Boa. Só não podemos deixar de considerar que quando a gente fala de impacto, se essas empresas familiares respondem por 50% do PIB e emprega 75% da mão de obra, possivelmente estaremos na audiência com muita gente que está no contexto de empresa familiar, tá? E aí eu acho que dá para questionar em ambos os casos, porque a gente vê empresas familiares cultivando outros valores que não aqui somos todos uma família, e o quanto isso tem de positivo e negativo. Eu acho que tem os dois lados, tá? Mas vai aí. André, dá para estudar? Eu ia perguntar, você tem estudo, cara, disso, falando
Pra caralho. E assim, vamos lá. só para corroborar, Gabi, seus dados, se eles não estão na vírgula, eles estão direcionalmente corretos. É isso mesmo. 90% dos CNPJs no Brasil, e isso na realidade no mundo inteiro, mas no mundo a grande maioria das empresas são sim de cunho familiar, que estão em primeira geração. E é só para explicar, a primeira geração é que o fundador é a pessoa que está no comando, ou que já estão em segunda geração, que os filhos desse fundador já estão no comando, terceira, quarta, quinta. E o dado mais bizarro é que as empresas de, sei lá, quarta geração, as empresas familiares chegam, sei lá, na quarta, terceira geração, não é 5% das empresas. Mas, e aí, Pedro, eu concordo com o ponto da Gabi, porque esse laboratório é do cacete para estudar. Então, eu entendo quando você traz que as multinacionais, SAs, que tentam colocar esse valor, e eles não escrevem esse valor na parede, né? Na verdade, está meio que incrustado na cognição dos líderes. E aí, talvez possa ter essa frente da Gabi, que eu acho que faz total sentido, pode ter a ver com o nosso sangue latino, pode ter a ver com o fato da gente ter sido uma colônia, e a gente ter cabeça de colonizado, paternalista, cá entre nós há pouco tempo, a gente tinha propriedade das pessoas na nossa mentalidade, né? Tanto é que, sei lá, eu vim do interior de São Paulo. Cara, as pessoas, às vezes, até hoje, 2024, encaram funcionários que trabalham na casa delas como propriedade. Ah, essa pessoa tem que ficar aqui até mais tarde. Não tem, caramba. Tipo, tem um negócio agora chama CLT, que a pessoa tem que respeitar. Ela pode sair de férias quando ela quiser e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso faz parte desse nosso sentimento, né? Mas à frente, Gabi, que eu achei super legal que você trouxe das empresas familiares, quando que dá pau em sucessão familiar? Quando os papéis se invertem. Porque eu falo assim, eu acho fantástico, eu acho genial quem consegue ser membro de uma família e trabalhar dentro da empresa familiar, porque a inteligência emocional dessa pessoa tem que ser muito grande para não discutir o negócio ali no almoço do domingo, né? E aí teve um cara, Pedrão, e essa frente que eu ia trazer, né? Que foram alguns pesquisadores. Cara, empresa familiar é o grande laboratório de estudo em administração de empresas, justamente por causa dessa questão. Qual que é a questão? O que é família? O que é empresa? O que é propriedade? E, geralmente, o dono da família, ele ou ela, né? É o executivo, é o patriarca da família e o maior acionista. Então, é o chefe da família, é o acionista e é o executivo. Se essa pessoa não tem clareza dos 3 papéis que ela exerce ao mesmo tempo, fica impossível gerenciar o negócio. E aí teve um cara, só para finalizar e passar a bola de volta para vocês, que é o John Davis, se eu não me engano, ele é um pesquisador de Harvard. Ele desenvolveu a teoria, que até hoje é utilizada em conselho de administração, que é a teoria dos 3 círculos. Que é o primeiro trabalho que você faz em qualquer empresa familiar é você... Sabe aquele diagrama de Venn, que são as bolinhas que se sobrepõem assim? E as áreas se sobrepõem, e quando a mesma área se sobrepõe, quer dizer que aquele membro pertence às 2 partes. Mas o primeiro trabalho que você faz em conselho ou consultoria familiar é você cria esse diagrama, quem que é família, quem que é o proprietário, quem que é o executivo, e você vai mapeando todos os nomes da família, ou dos executivos da empresa, ou dos acionistas daquela empresa, para você entender os papéis de cada um. Onde que dá pau? Nas interfaces. Porque a pessoa confunde a propriedade com o executivo, com a família. Enfim, me delonguei, mas é só para falar que eu concordo, Gabi, é um puta caso, um puta laboratório, além da relevância da economia, né? Tá fácil estudar isso, que é só ligar lá na HBO, assistir Succession e tá resolvido essa história. E a gente resolve esse assunto. André que está polvoroso, inquieto. Cara, Succession foi uma série muito doida para mim, porque assisti a trancos e barrancos, porque tem um momento ali que, puta que pariu, que injeção de saco essa galera, mas aquilo deve ser muito verdade. Mas queria pegar só um negócio, André, que você falou um dado. Você falou que 5% das empresas familiares chegam a quantos anos de vida? Não é nem anos de vida, é a sucessão. Ou seja, ao bisneto assumir o que o bisavô construiu. Ou seja, 4ª geração, é isso? Chegaria na Exato. 4ª geração. Caraca. Isso, ó. Eu tenho esse dado porque, coincidentemente, eu estou fazendo aquela formação de conselheiros, a gente falou isso faz poucas semanas, por isso está tão quente aqui o dado, até peguei no meu caderno. De cada 100 empresas... não, é pior o número. É assim, ó, a maioria das empresas nem chega na primeira sucessão, certo? Já tem uma taxa de natalidade de partida que a gente sabe, dos dados do Sebrae, assim por diante. Mortalidade. De mortalidade. Empreender no Brasil, cara, é foda. Enfim, então, olha, das 100 empresas que sobrevivem à primeira geração,
já teve uma taxa de mortalidade violenta. Então, das 100 empresas que sobrevivem à primeira geração, somente 4 chegam à quarta geração. Isso é dado de estudo aqui no Brasil. Ou seja, é menos de 4%. Ou seja, estou assumindo aqui que empresas familiares estão fadadas ao fracasso. Sim, se você não cuidar da sua governança, da sucessão e ter um entendimento claro que cada papel é um papel, e quando você sobrepõe, até pela teoria ali da constelação familiar que a gente falou, o sistema dá pau, o sistema quebra. Ou seja, uma empresa familiar dá certo se ela se profissionalizar e cada vez mais for menos família. Excelente ponto que você trouxe. Cara, e não sei tirando nem... nota 10 hoje, vou ganhar uma estrelinha. Pedro, hoje. você tá, cara, o que você fez hoje, meu? Você tá de parabéns, cara. Olha, eu tô de parabéns. Você tá de parabéns, vendo o copo meio cheio. Gente, enfim. deixa eu acrescentar uma outra definição, então, já que a gente está tentando localizar quem nos ouve. Acho que a gente tem uma tendência natural, e eu, por ter vivido bastante os dois lados, de ser a pessoa que organizava o happy hour e da pessoa que não ia embora do happy hour, tipo, ficava eu para sempre no happy hour. Então, eu tenho essas duas experiências para dividir. Um happy hour de uma pessoa só, não entre linhas assim. Isso. Não, tinha sempre os fins de festas, que eram sempre os mesmos. E aí, de fato... Pode contar que quase o Entre Linhas chamou Unhappy Hour? Podemos contar. Foi por bem pouco que não rolou Unhappy Hour. Mas olha só, não adianta a gente partir, eu sempre vou tentar trazer um contraponto, não adianta a gente partir que toda empresa, seja ela familiar ou não, esteja sempre mal intencionada em tentar criar uma cultura familiar. Então, deixa eu pegar emprestado aqui uma fala do Alexandre Pelais no artigo da UOL. Ele disse o seguinte: quando as empresas fazem isso, elas têm a intenção de buscar um atalho para a construção de vínculo de um grupo social que atue com compromisso e interesse em comum, pautados por cuidado, empatia, respeito e carinho uns com os outros. Ou seja, é uma tentativa de transferir valores nobres de uma estrutura familiar para o arranjo organizacional. Se está certo ou não, se funciona ou não, é o que a gente vai discutir aqui nessa próxima hora. Agora, que existe também por trás alguma intenção positiva de colar no modelo que já existe e transferir isso para o mundo organizacional, eu acredito que exista sim, tá? Uma intenção positiva em alguns casos. Total. E, Gabi, acho que zero papel aqui de, obviamente, falar, não, isso aqui tá errado, fadado ao fracasso e fim do dia, mas acho que é, obviamente, um padrão que se repete e que se repete de uma maneira estranha, porque sou uma das pessoas que tenta acreditar no outro, que todo mundo é bem intencionado e que as coisas vão dar certo, apesar disso parecer um pouco utópico. E aí vou trazer aqui para mim a minha principal linha argumentativa para este episódio, que é o seguinte: uma empresa aí do Vale do Silício, né, que eu sempre olho lá para esse universo dessas big techs, porque acho que elas, a gente olha muito e se inspira muito nessas empresas e tenta emular isso em diferentes níveis de empresas pelo mundo todo, né? Pegar emprestado só o que é bom, tentar não trazer o que é ruim, mas também a gente não quer pegar o que é necessário, às vezes, para fazer aquilo que é bom funcionar. É uma empresa que todo mundo conhece, chamada Netflix. Netflix é um caso muito interessante, porque eles definem isso lá dentro. Eu abri aqui o site deles para garantir que eu ia falar isso da forma correta, e estou aqui com um job description, eles colocam assim, determinado ponto. The Dream Team. E aí explicam algumas coisas, e eles falam assim, é por isso que a gente se define como um time de esporte profissional, e não como uma família. Explicando este motivo. E isso faz todo sentido, que a frase seguinte conecta diretamente com o que o André disse, famílias são sobre amor incondicional. E traz exatamente o que você falou. Claro, deve estar conectado a essa teoria, e foi por isso que se inspiraram aqui. Mas as famílias também podem ser disfuncionais. Assim como qualquer um que assistiu Ozark ou Quarta-feira, sabem. Times profissionais, por outro lado, eles focam na performance e em escolher a melhor pessoa para cada posição, mesmo quando quando isso significa trocar alguém que eles amam por alguém que seja melhor. O que traz um quê aqui de uma complexidade que é quase que assumir que pessoas são sim descartáveis.
em última instância, se não forem as melhores qualificadas para aquela posição. E aí vem um bando de coisa aqui que depois a gente pode falar se quiser, mas dos valores que definem, obviamente, esse lance do que eles entendem como um time profissional. Mas eu acho que e isso é uma teoria, né, que existe baseada nisso, mas eu acho que isso faz todo sentido para mim, porque quando a gente pensa em empresa, a empresa tem um objetivo muito claro. Então você pode ter uma empresa familiar que tem um objetivo que é prover para aquela família, e pessoas que vão trabalhar ali dentro vão ter que estar acostumados ou confortáveis com essa dinâmica, porque aquele é o jogo final ali dessa empresa. Agora, se você for olhar empresas mais estruturadas, que não necessariamente são familiares, ou que começaram a se profissionalizar, porque também tem esse movimento de empresas familiares que começam a buscar profissionalização justamente para tirar esse resquício da gestão da família e melhorar a performance da empresa, e precisam ter o foco em performar bem. E performar bem significa discordar e se comprometer, significa abrir mão, às vezes, de alguma coisa que você acha que é a melhor para algo que efetivamente é o melhor para aquela empresa. Ou seja, é um jogo muito mais complexo e que eu não vejo ele funcionando no almoço de domingo da família, ou qualquer que seja a situação que você que está nos escutando tem tradicionalmente com a sua família, porque, independente do tamanho do núcleo familiar, temos essa questão de fazer essas coisas funcionarem. Vocês acham? Eu fico muito animada quando a gente começa a discutir. Por quê? Porque cada um... Gente, para vocês saberem que está nos ouvindo como é que funciona, a gente define o tema e a gente não conversa antes. Ou seja, só sabemos o que cada uma pensa na hora que a gente está pensando alto aqui com vocês. Isso é muito bom, porque acho que cada um tem uma linha argumentativa, só que sempre me mostra o quê? Que o tema que a gente partiu é muito mais complexo que a gente achava que era na hora de definir o tema. Por que eu estou falando isso? Eu concordo em gênero, número e grau com, enfim, essa questão da busca pela performance, a gente até discutiu isso anteriormente. Eu vou deixar depois o André falar o que ele pensa em relação a esse pensamento do Procno, mas eu já vou acrescentar uma camada, tá, Dé? Que é o seguinte... Estava eu nas minhas pesquisas e encontrei o resultado da Carreira dos Sonhos, conduzida pela CIA de Talentos faz 23 anos. 95K de respondentes esse ano, tá? Então, 95 mil pessoas entre jovens, média gestão e alta liderança. Em 2024, 52% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que confiavam nos colegas, frente a 63% em 2018. Então, confiança diminuindo. Em 2024, 64% confiava na gestão direta. É um número bom, porém, em 2018 era 75%. E por que eu estou falando sobre confiança? Porque a confiança, ela é gerada, muitas vezes, pela ocitocina. Se souber mais informações sobre isso, traga-nos, por favor. Que é o hormônio do amor. Quanto mais a gente... esse hormônio está sendo despejado dentro de nós, mais tendência a gente tem a ser empático, a confiar no outro, a produzir melhor e mais tranquilo. Então, onde está o equilíbrio entre vamos profissionalizar 100% performance, aqui não se tem amor incondicional por ninguém, ao mesmo tempo que gera confiança entre as pessoas, esse sentimento de amor, de proximidade, de dedicação. Eu fico o quê? Confusa, sem a resposta? Não sei. Por isso que eu deixo a resposta para o André. Eu só trago mais confusão, André. Posso fazer um parênteses só antes de você entrar, André, que daí você já puxa esse barranco inteiro. Cara, mas é amor ou é segurança, é confiança, que não necessariamente está conectado com amor, mas são elementos que trazem estabilidade. Vai lá. E era exatamente esse ponto que eu ia tocar, Pedro. Eu vou puxar o barranco inteiro, como você me trouxe. E eu acho que às vezes a gente confunde o que é laço profundo, o que é amizade, o que é relação comercial, transacional e tudo mais. Então, por exemplo, para eu me dar bem no trabalho, eu não tenho que ter um laço profundo e afetivo com todo mundo. Eu nem preciso gostar de todo mundo e eu não preciso ser uma unanimidade entre as pessoas. Aliás, geralmente isso não acontece mesmo. Então, e olha só esse estudo que legal, né? Eu já vou buscar amarrar tudo, se eu lembro bem dos pontos que vocês trouxeram. Mas eu acho que um dos grandes desafios dentro das companhias, em que
as empresas buscam esse valor e os indivíduos buscam esse valor também, tendo a concordar com o Pedro, que é o senso de pertencimento, né? Então, eu pertencer a uma equipe, a um clã, ter um orgulho de pertencer àquele lugar e assim por diante. E, turma, a gente sabe, assim, que vamos lá, né? No mundo onde os talentos, beleza, eles são distribuídos desigualmente, mas tem 2 Andrés Conejos, tem 2 Pedros Próquinos, no mínimo, tem 2 Gabi Tecos, no mínimo, em termos de ferramental para resolver um problema, a gente sabe que quem é contratado, promovido e fica de maneira lateral, né, se não quiser sair da companhia, pelo C-Level, pela liderança, são as pessoas que se dão bem com esse extrato. Ninguém contrata alguém que não gosta, ninguém fica com alguém que traz muita fricção. Por isso que, para mim, fica muito dissonância cognitiva, aqueles papos que são super sérios e tudo mais, só que a gente não trata com a devida seriedade, que são papos de diversidade e inclusão, por exemplo, né? Porque, pera lá, família é sobre unicidade cultural, é sobre operar da mesma maneira todos os membros. Pera lá, quando eu trago diversidade, traz fricção. Eu não gosto de fricção, então eu expurgo a diversidade. Cara, olha que loucura que acaba ficando esses papos, né? E não tem certo nem André, só um pincelado. Claro, isso nós estamos olhando de forma geral os núcleos familiares postos, se fossem, né? Porque há núcleos, obviamente, com arranjos diferentes, só queria reconhecer isso, garantir que a gente tem essa... Olha só, independente... Grosso modo é isso, é gente igual, né? Sim, e é um bom ponto, mas olha só, né, cara, eu tinha um líder, eu vou chamar ele de líder, fantástico, que eu falei lá naquele episódio que foi uma das auroras boreais que eu já vi na vida, mas eu nunca vi a aurora boreal de verdade, eu só vi a aurora boreal através de fenômenos raros como uma liderança sensacional, né? E ele falava um negócio, assim, potencialmente arriscado nos dias de hoje, mas ele tem razão. Gente, diversidade cognitiva que a gente precisa, não é só gênero, raça, etarismo, orientação, e não é isso, é diversidade cognitiva, é gente que pensa diferente, e não é a cor da pele, não é a sua orientação sexual que dita isso, o que dita são outras coisas, são experiências e tudo mais, né? Enfim, é óbvio que a diversidade faz parte. Então, Pedrão, eu concordo que tem famílias, o meu ponto é, com configurações diferentes, mas família, ela tende a convergir para um comportamento semelhante em termos de valores, alinhamento cognitivo e assim por diante, né? E o ponto que eu ia trazer é o seguinte, e aí já tem estudos que, poxa, um dos grandes desafios que o indivíduo enfrenta nas companhias é o sentimento de solidão, né? E o mais louco, e quando você pergunta para a ciência, poxa, mas o que uma pessoa precisa para lidar com o sentimento de solidão? É ter laços profundos com todo mundo? É ir no happy hour? É ir na festa? À festa? E não, por quê? Esses ambientes, inclusive, que a gente acha, vamos fazer um team building lá no bar do cacete. Cara, são laços super superficiais, não cria bonding. Exceto você tomar um puta porre com a pessoa e ter histórias maravilhosas, onde um não pode contar o que o outro fez, né? Enfim. Mas daí isso chama coerção e peer pressure, não é laço profundo. Enfim. E aí esse estudo trouxe que a gente não tem que ter relacionamento profundo com todo mundo. Sabe com quantas pessoas a gente tem que ter uma relação minimamente profunda para a gente não se sentir sozinho no ambiente de trabalho? Chuta um número. Eu sei, é com o chefe e com a moça do RH. É um bom chute, mas independente de crachá e job scope, é uma pessoa só. Se você tiver uma pessoa só que você tem a segurança de compartilhar, já reduz brutalmente a sensação de solidão dentro do ambiente de trabalho. Então, reduz a sensação de solidão, mas não necessariamente significa que eu vou conseguir me perpetuar no lugar onde eu estou, certo? Certo, não garante emprego, é isso? Não garante. O que garante emprego é você ser o boa praça, circular bem no C-Level e minimamente não ser o prego que mais é aparecido para ser martelado, ou seja, não fazer cagada. Ou seja, empresa dada que não tolera o erro, que a gente chegou nessa conclusão, uma pessoa que circula bem, geralmente ela é mais promovida, ou fica mais tempo, ganha mais aumentos, já tem um bando de estudo provando. E eu falei isso no outro, né? Empresas que falam que isso não é verdade, é onde tem mais briga política. Mas daqui eu divaguei. Eu acho que o ponto é, como a gente busca fazer sentido de um lugar onde a gente minimamente aloca 30% do nosso dia, 8 horas trabalhadas aqui no nosso país, ou alguns falam que a gente fica 30% da nossa vida acordada dentro do ambiente de trabalho, ou seja, né, porque a gente fica no ambiente acordado quando a gente trabalha,
50%, grosso modo, a gente dorme 8 de outras coisas e 8 de trabalho. Só que na vida, 30% da vida acordada é no trabalho. Então, poxa, a gente também quer ter boas relações, bons laços, boas histórias, assim por diante, né? E acho que o ambiente força para ter essas relações e confundir com família. Enfim, o que vocês acham de toda essa bagunça? Eu não resolvi nada, eu só piorei a bagunça, né? Esperando a Gabi botar ordem aqui no sol. Eu acho que se me pedir para botar ordem, eu vou piorar. Quer ver eu Piora, piorar? então piora. Vamos piorar antes de melhorar. Eu nem invoquei hoje quem? Ele. Quem? Pedro, Proc, O rei, não. o Freud. Porque a gente... E detalhe, para quem está assistindo o vídeo, olha o que tem ali atrás do Freud, coisa maravilhosa que a Gabi colocou nesse quadro. Temos um quadro do Entre Linhas aqui, a gente está muito chique, gente. Quem está assistindo no vídeo consegue enxergar. Olha onde eu ia piorar a situação. Eu sempre fico com o receio da gente estar falando só da nossa própria bolha. Justo. E quando eu comecei a entrar numa espiral de tentar entender a causa, né, de onde vem, né, eu trouxe aqui algumas razões pelos meus passeios, eu fiquei pensando o quanto o trabalho, o quanto a discussão sobre aqui somos uma família tem a ver com, a necessidade de pertencimento, como vocês já falaram, e 2, o quanto isso mistura com a nossa própria identidade, como ser humano, não é? Aí integral, um ser humano integral, o quanto a gente usa o trabalho como símbolo de identidade de quem somos. Isso eu falo por 2 perspectivas. De uma, que é o que eu estou estudando dentro da psicanálise, da obra de Freud, mas para além disso, daquilo que eu estou vivendo como pessoa no mundo, depois que eu deixei o meu crachá e não estou em busca de um novo. O quanto a gente se sente pertencente a um lugar e quando a gente não está nessa tribo, ou uma grande tribo chamada mundo corporativo, como a gente, muitas vezes, a gente se perde da gente, né? De quem somos para além do nosso crachá. E aí eu fiquei nesse conflito do quanto as pessoas que não vêm de uma estrutura familiar, de uma estrutura bem... Me faltou a palavra, falar bem estruturada, redundância aqui, mas alguém que não tem uma boa estrutura familiar acaba, aí eu tô falando de indivíduo, tá? Acaba depositando no trabalho a tua margem estruturante. Ou seja, deixa eu contar uma informação aqui para vocês. Vocês sabiam que no Brasil, segundo a PNAD, tá? A última PNAD de 2022, 11 milhões de famílias são chefiadas apenas por mulheres? Solo, mãe solo, avó. Eu não sabia. Vocês sabiam que, por exemplo, o número de 2021 aqui do Conselho Nacional de Justiça diz que hoje temos 5,5 milhões de pessoas sem registro do pai no RG. Olha onde eu fui, meus amigos. O quanto essa ausência de identidade, de estrutura familiar, muitas vezes faz, a gente colocar dentro da organização o ambiente que nos traz isso que muitas vezes nos falta, e 2, o quanto, consciente ou não, percebendo que isso é uma falta, líderes narcisistas se aproveitam disso para virar o paizão. Entendeu? E arbitrar do tipo, somos todos uma família, e rola o quê? Abuso de autoridade, outros tipos de abuso. Então, eu acho que esse tema, ele quando a gente vai um pouquinho mais para baixo aqui, usando meu amigo Freud como base de todo o discurso, esse problema de pertencer dentro da nossa bolha, de pessoas que vêm de uma estrutura familiar menos desorganizada, etc e tal. Talvez eu não preciso porque eu já tenho minha tribo. Para quem não tem, eu acho que é um grande problema e eu acho que pode ter a ver, sim, com essa explicação Brasil. Aí devolvo para você, Pedro Poc. Então, agora você se vira. Cara, não tem nem o que falar mais. Eu acho que a gente tem que fazer uma pausa e a gente volta no próximo da continuidade. Whisky. Cara, mas faz todo sentido. E de novo, volta para o ponto do... Famílias são disfuncionais em algum ponto. Todas são incoerentes, têm suas brigas, tem o tio do pavê,
se hoje você tem um tio do pavê, pode ser que algum dia você seja o tio do pavê, entendeu? Tem essas mudanças de papéis dentro das famílias conforme as gerações vão evoluindo, que é a mesma coisa que acontece dentro da empresa. A pessoa que entrou como estagiário pode ser que em algum momento vire diretor, vire C-level, e vai adotar papéis diferentes e voltar a falar assim, não, na minha época, essa empresa, né, X coisa ou Y coisa. Eu fui agora almoçar com uma amiga que trabalha na Uber, que eu indiquei ela lá na Uber, e eu saí da Uber em 2018, faz muito tempo. Cara, o conhecimento que eu tenho daquela empresa para a empresa que é hoje são coisas muito distantes, né? Então não dá para falar, não, passei lá e sei exatamente como é que é esse ambiente, etc e tal. Ela estava falando da quantidade de pessoas que foram da versão que a gente chama de 1.0 da Uber lá no começo, entre 2014 e 2016, que estão voltando para a empresa agora, porque tem um conhecimento muito bom sobre a área de atuação, mas que enfrentam às vezes dificuldade em se adaptar a essa nova cultura, a esse novo modelo de funcionamento. E para mim é interessante esse teu ponto, Gabi, porque ele conecta justamente isso, traz algo que é, cara, várias vezes ou vários dias a gente tende a passar mais tempo no trabalho do que exclusivamente com a nossa família. Então fazer essa, sei lá, transpor alegrias e frustrações do ambiente familiar para dentro do ambiente de trabalho passa a ser algo comum. Tenho zero embasamento para falar isso, é conhecimento empírico. Mas André Conerro com certeza tem um dado para dar para a gente sobre isso. Cara, já que você levantou a bola, dado eu não tenho, mas eu queria continuar citando Freud, porque eu gostei da profundidade que a Gabi deu, e até você já trouxe isso numa conversa anterior, né, Gabi? E eu concordo, assim, que, meu, todo excesso vem de alguma falta. E o ponto que eu ia trazer com certeza tem anseios e desejos e necessidades que os indivíduos não têm atendidos nas suas vidas privadas e que eles projetam no ambiente organizacional. Cara, vamos lá, quantos executivos que vocês não conhecem que talvez o casamento da pessoa só pare em pé porque é um homem ou uma mulher que viajam pra caramba e sabe que no duro. Tanto é que essa foi a grande epidemia do Covid, né? Além do vírus, da questão sanitária, é óbvio, mas o número de divórcios explodiu. Por quê? Pessoas que não conviviam tiveram que conviver. E o mais louco, pessoas que eram casadas e deveriam conviver, não estavam convivendo. E às vezes na desculpa de que estava na outra família, que era a empresa. Então, isso acontece muito, né? E acho que essa frente a gente não controla, né? Então, de uma certa maneira, também Cara, para mim, assim, já parte de um pressuposto, de um axioma que não, o negócio não pode ser família, assim. E por uma definição, muito que você trouxe ali do Reed Hastings, lá do livro dele, do Netflix, e só um super parêntese. Eu sou bom em falar que os livros são uma bosta, né? E esse livro é uma bosta também, sabia? Esse bom aí, campeão. Não, tem aqueles lá super bons, super profundos. Eu ia me comprometer aqui. Não, é que, cara, assim, brincadeiras à parte, tem muito ensinamento nesses livros de, enfim, literatura de aeroporto, né? Mas, por exemplo, no ano passado, eu estava fazendo uma aula de cultura organizacional na USP, do meu doutorado, e uma das aulas a gente teve que ler esse livro inteiro para criticar esse livro. Então, foi muito legal, porque, cara, quando você lê esse livro, você vê que a cultura do Netflix era extremamente abusiva, cara. É assim, é lindo, é maravilhoso quando você é o CEO, é horrível quando você é a carne que está sendo processada nesse processador de carne. E estamos pegando aqui emprestado um único conceito para falar, sem nenhum julgamento sobre a empresa, sua cultura, qualidades ou... Exato. Daí você pode ir lá para os outros valores do Netflix, densidade de talentos, tipo, verdade radical. Cara, no final era uma grande desculpa do C-Level, do Netflix, para ser uns grandíssimos filhos da puta. Mas, assim, de uma certa maneira, é que eu divaguei, quando você está no papel de um estrategista, olhando lá de cima, cara, não pode ser família. Tem que ser, de uma certa maneira, amigos, negócios à parte, seus amigos não estão na sua empresa, porque você vai ter que tomar decisões muito duras, que às vezes vai envolver mandar alguém embora. Então, assim, do outro lado, eu sempre tive muita essa clareza, que eu sempre tive próximos de empresários. Eu também, quando trabalhei como CLT, cara, eu sempre tive a clareza de que, beleza, eu posso até hoje estar tomando essa decisão nessa cadeira, mas na boa, Pedrão, você que gosta, People Analytics, eu sou um número.
Então, a partir do momento que o meu salário estiver desproporcional para que eu entrego, a partir do momento que tiver alguém que aquele escopo faz 3 vezes mais do que eu, por 3 vezes menos do que o meu salário, eu sou totalmente dispensável. E eu, André, vivo bem nessa lógica, de verdade. Não é uma questão, tipo, eu não sofro por causa disso. O que eu faço é desenvolver o plano A, B, C, D até Z para lidar com essa instabilidade no mercado de trabalho. Acho que é isso que a gente tem que atuar. Mas falar que é família, aí eu vou para o lado da Gabi, só para terminar meu ponto, que eu acho que tem muito líder que utiliza isso ou por uma falta, e aí vem de uma inconsciência, ou de maneira maquiavélica para manipular o ambiente e controlar as pessoas. E aí eu acho foda. Eu acho que também, às vezes, é só o encontro da fome com a vontade de comer, entendeu? Não necessariamente maquiavelicamente, mas a gente pode partir do princípio que se tem uma grande parte, aí a gente está falando de Brasil, porque foram os dados que eu encontrei, né? Que não tem essa estrutura, tem um desejo, como todos temos, de pertencer e que não encontra isso em casa, nos amigos, e acaba encontrando no trabalho. Por outro lado, temos, de fato, muitos líderes narcisistas, né, que têm traços marcantes daquela autoestima inflada, da necessidade constante de admiração. Aí você junta as duas coisas, vira um trem explosivo mesmo, porque aí se a gente reforça a cultura do aqui somos todos uma família, vai existir a figura paterna, do cara que manda e desmanda, só fazemos se papai aprovou, se papai não aprovou, mas do outro lado o indivíduo também fica o tempo todo buscando essa aprovação. Então, eu acho que compliquei um pouco, fui lá no fundo, né, não sei o que, como de vez em quando eu gosto de fazer, mas eu acho que traz um pouco desse elemento da gente entender que não é só uma má intenção, muitas vezes, embora quando a gente tem consciência, a gente precisa tentar desviar, né? Hoje, se vocês me perguntam qual é o tipo de relação que eu estabeleço com as pessoas do trabalho em comparação a como era no começo da minha carreira, é diametralmente diferente, assim, é o oposto, justamente porque eu precisei andar, né, eu percorri algum caminho, e o meu interesse aqui é saber, ter a certeza que nos ouvindo temos 2 tipos de pessoa, aquelas que, puta, mas aqui tem a minha família está aqui, meus melhores amigos estão no trabalho, eu gasto meu tempo aqui, eu convivo, chamo para o churrasco as pessoas do meu time, e uma outra parte que não é melhor nem pior, de pessoas que não têm esse tipo de relação, então a gente precisa considerar esses 2 grupos. Eu vou dar um relato, porque a gente foi falando e aí me veio assim um flashback de uma situação muito caricata que eu acho que casa, ilustra perfeitamente isso. Eu tive um chefe nessa vida, que no departamento, na área que a gente trabalhava, e ele era o líder dessa área, ele falava para todo mundo, a todo momento assim, eu sou um pai para você, eu sou um pai para você. Ele fazia alguma coisa que era benéfica para alguém, eu sou um pai para você. Ou resolvi um problema, eu sou um pai para você. E ficava nessa onda o tempo inteiro do eu sou um pai para você. E tinha esse comportamento patriarcal ali, que olhando de fora ele é muito presente e muito assim, muito validado. E a imagem que me veio foi de uma vez, eu tive uma conversa de one-on-one com esse cara, e eu sou uma pessoa crítica, eu tenho bastante era muito mais esbocado para dar feedback para cima, aprendi a fazer isso de uma forma muito mais adequada e polida, mas trazendo pontos que são fundamentais. Eu lembro claramente de ter tido uma conversa com essa pessoa, e em determinado ponto virei para ele e falei assim, eu não preciso de um pai, eu já tenho meu pai, e o meu pai é, ainda bem, um pai presente. Eu preciso aqui de um chefe, eu preciso de um líder, eu preciso de alguém que me ajude a resolver os problemas do dia a dia, jogue junto comigo e leve a gente para o lugar onde a gente precisa estar para entregar resultado. Pai, eu já tenho, com todos os problemas e felicidades que eu tenho com o meu pai. E é uma relação muito sadia. Eu não preciso de outro pai, eu preciso de um líder. Então, aí vocês riram e você ficou open to work, imagino. Foi quase isso, uns 6 meses depois, isso aconteceu, não sei quanto tempo. Rimos bastante. Cara, mas e é uma doideira, porque outro ponto que eu estava pensando enquanto vocês falavam era,
beleza, tem todas essas coisas acontecendo no mundo corporativo, mas idealmente, se a gente fosse aqui desenhar o mundo ideal, o tópico do mundo corporativo, é um mundo onde emoções e egos deveriam ficar na porta da empresa. Todo mundo deixa ali numa caixinha, tranca, entra, atua de forma prática e pragmática. Gabi está neste momento segurando a figurinha do Freud e olhando para ele, atua de forma... Senhor Freud, a gente consegue deixar o ego do lado de fora, senhor Freud? Eu acho que não, isso. tá, Pedro Procno? E atua de forma racional, pragmática, sabe? Posso trazer Isso não leva para situações como essa. Lembro, você foi falando, André, e me veio claramente esta cena, sabe? Outra situação com essa mesma pessoa foi quando veio reclamar de um funcionário que ele tinha, e eu perguntei, mas você já conversou com essa pessoa? Você já contou para ela o que te incomoda? E aí ele, não. Cara, mas você é um adulto, tu é o líder dessa estrutura, cara. Chama o cara, põe ele sentado na tua frente e diz para ele o que tá errado. Porque senão você vai trocar um funcionário dentro da tua estrutura sem nem dar a chance dessa pessoa melhorar ou arrumar alguma coisa que não tá certa. Sem dúvidas, cara. E que é o senso de autorresponsabilização que é de fato, cara, você ser o fruto que cai mais longe da árvore, né? Aliás, a transformação, o rito de passagem para a vida adulta, seja do homem, seja da mulher, é cortar o vínculo familiar e você construir a sua própria família nos seus termos. Seja pai de suculenta, seja pai de pet, seja o que quiser ser. Tá, ninguém aqui tá para julgar. Ou até ter uma família tradicional brasileira, para você ter filhos e tudo mais, que, por exemplo, é o meu caso, né? Eu casei com a minha esposa e a gente tem um filho homo sapiens e um filho pet, canino. Enfim, mas, ô Pedro, você me trouxe agora uma reflexão dessa sua história maravilhosa e talvez até tentar responder uma questão que você trouxe, Gabi, que agora conectou aqui os dois neurônios, né? Eu falei que aquele livro lá do Netflix é ruim, não porque a escrita é ruim ou porque o conteúdo ali é ruim, ele é muito bom, ele inclusive tem parte científica. O ponto é, eu acho que ele serve quando você já está com a sua vida resolvida, tanto financeiramente quanto reputacionalmente, onde você pode se dar o luxo de operar sua companhia daquele jeito, mas, de novo, para 99,9% de nós, métodos mortais, aquele livro é uma máquina de moer linguiça, né? Enfim, dito isso, quem foi a coautora desse livro com o Reed Hastings lá foi a Erin Meyer. Erin Meyer, ela era uma consultora de mudanças organizacionais e a pesquisa dela era em culturas diferentes no mundo inteiro, né? Culturas, literalmente. Então, putz, o que determina uma cultura num país tal, num país X? Será que todo país, o líder tem que ter um perfil democrático ou um perfil autocrático, ele também funciona, né? E ele identificou que, cara, cada cultura, de fato, tem uma necessidade até dos próprios liderados. Um exemplo besta eles tentaram implementar uma cultura organizacional horizontal na Rússia, não funcionou, porque lá é muito mais hierárquica e tudo mais, né? E aí, Pedro, você trazendo à frente você trouxe ali, antes de você abrir o seu LinkedIn Open to Work, que você levou esse reforço para cima mano, pai eu já tenho, eu preciso de um chefe. Cara, duas coisas me vieram. Primeiro, e aí esse ponto que conectou, Gabi, a literatura desse estilo de liderança, que chama liderança paternalista, ela veio de um pesquisador chamado Sheng. De onde que é o Sheng? China. Ou seja, na China, e principalmente em culturas orientais, a figura do paternalista, que é uma figura não é democrática, é uma figura autocrática, que toma decisão unilateral e centralizada, mas tem o lance de cuidar de quem é próximo. Talvez é isso que vocês falaram do suricato. Na minha cabeça, eu me lembrei disso do suricato. Tem a ver com isso? Depois eu posso falar um pouco da história do biólogo aqui. Mas o grande lance de uma liderança paternalista é que tem uma frente, um subproduto ruim dela, que não deixa os filhos se desenvolverem. Vira um bando de mimado, como o Pedro trouxe, que não conseguem sentar com um adulto e falar a real, né? E a gente vê isso nas famílias tradicionais, inclusive. Imagina numa empresa que tem que gerar eficiência e tudo mais. Isso é um desafio sucessório, inclusive. Mas que vira o lance cara, o chefe manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a pior coisa. Em casa, de novo, uma família tradicional brasileira aí, é isso, na minha casa é assim, quando você viver nesse teto, é dessa forma, né? Minha casa, minhas regras. É isso. E quando o departamento, a área vira a minha casa, cara, deixa de ser algo que...
espaço é funcional do ponto de vista de negócio, né? Virou. Eu acho que eu tinha esses pontos para a gente tentar divergir e para depois a gente começar a convergir, mas na abertura a gente fala sobre benefícios e armadilhas, né? Então quis tomar esse cuidado da gente só não falar que é tudo muito negativo. Então tem um lado positivo de criação de vínculo, de pertencimento, de você fomentar um ambiente de confiança, às vezes uma falsa confiança, um falso pertencimento, um falso vínculo, sim, mas existe este lado enquanto possibilidade de caminho, né? Estou entendendo aqui que a gente concorda que não, na nossa visão, não é o melhor, mas existe. Agora, se a gente vem para o lado das armadilhas, como o Dé falou do bando de mimados, eu tentei listar aqui o que, na minha opinião, são os efeitos colaterais de uma cultura paternalista, familiar, né? Acho que uma coisa que eu já me senti muito em alguns ambientes, como líder, é sobrecarga. Por quê? Porque você fica o tempo todo se sentindo responsável pela vida de alguém do seu time. Do tipo, preciso ajudar a desenvolver, preciso ajudar isso, ele não conseguiu, mas é porque eu sou uma mãe ruim, aí entre aspas, né, quem não tá vendo, eu botando aspas aqui, quando você fomenta esse tipo de cultura familiar, você cai em papéis, principalmente o papel da liderança, que traz, se por um lado, essa sobrecarga para os líderes, a gente infantiliza pessoas adultas, que deveriam encontrar seus caminhos, que deveriam fazer os seus próprios planos de carreira, né, de não achar que a tua carreira está na mão da empresa, que alguém vai decidir por você, que alguém vai te dizer o que você estuda, o que você faz, como você faz. E eu acho que a gente abre muito espaço nesse caminho para esse perfil de liderança que todo mundo conhece, exemplo do que o Procno deu aí desse chefe, de líderes narcisistas mesmo, que ficam ali usando a empresa como plataforma de autopromoção, de dizer o quanto sou incrível. Por quê? Porque aqui eu sou incrível, tenho seguidores, não tenho equipe, não tenho time, não tenho pessoas que me acompanham nessa jornada. Então, acho que vem com uma série de armadilhas que é a nossa deixa aqui para provocar audiência, né? Se você está numa cultura onde todo mundo é muito amigo, todo mundo é muito irmão, todo mundo é muito... Tem uma parte aí que pode ser que não esteja funcionando adequadamente. Errei, gente? Excelente ponto. Não, você foi cirúrgico, Gabi, até porque excessos mostram faltas, né? Quem fala muito eu tem algum problema. Quem nunca fala eu também tem algum desafio ali, né? Então, e essa frente que você trouxe é tão legal, Gabi, do dark sides, né, que a gente chama na literatura de administração de empresas, que é, cara, os subprodutos negativos de alguma coisa. Então, tudo que é bom também tem, né, tudo que é luz também tem sombra. E a sombra, ela pode ser no nível da empresa, no nível do líder ou até do liderado, como a gente comentou, né? Essa frente que você trouxe foi tão legal, Gabi, porque a falta de empatia total, você destrói os outros, né? Você nunca pensar no outro, é um desafio. Por isso que eu falo que a cultura ali do Netflix, quando eu li o livro, eu achei horrorosa. Porque ela vai para esse lado do tipo, as pessoas são disposables mesmo e foda-se. Apesar dele falar que, olha, quando a gente manda alguém embora, a gente manda com um bom pacote, a gente dá 6 meses de plano de saúde, a gente avisa ela com antecedência e dá 6 meses de salário. Mano, na boa, deve fazer isso para 1 ou 2 diretores. Os bandos de analistas lá embaixo não dá bosta nenhuma, é óbvio que não dá. A gente sabe como funcionam as coisas. Então, assim, a minha bronca para essas coisas é, cara, na boa, seja simétrico, seja verdadeiro, se dá, fala para quem dá, se não dá, fala para quem não dá, enfim. Mas outro ponto, Gabi, a empatia total também é um risco, e principalmente para aquele que carrega a empatia total, que é o ponto que você trouxe dessa pressão emocional, do sou responsável por tudo, e você dá uma chibatada quando alguma coisa, inclusive fora do seu controle, dá errado. Cara, esse é o desastre para a doença mental, assim, é o caminho certo para ir para esse lugar, né? Então, eu gostei que você trouxe esse ponto, porque a gente acha que é só flores, né, esse tipo de liderança, mas tem um custo muito grande, e às vezes ele é inconsciente mesmo, né? Esses foram os meus pensamentos aqui que eu trouxe nas suas palavras. Procno, eu vou devolver para você um tema que tem a ver com esse que você já falou, que levantou essa bola, hein? Que é o seguinte: se a gente tem dentro da organização esse sentimento de família, certamente em algum momento, como indivíduos, a gente vai se sentir culpado ou sentindo que a gente está traindo a organização quando a gente pede demissão. Vira um dilema na cabeça da pessoa, hein?
Mas a ponto da demissão é o ponto que eu trouxe lá no começo, do tô atraindo o movimento, do olha só, entendeu? E acontece o movimento de quando você sai de uma empresa pedindo demissão para ir para um outro lugar, a galera corta vínculo e fala assim, como assim? Como assim saiu daqui para ir para outro lugar? Doideira. E Pedro, e só um ponto, que a gente até discutiu isso no passado, né? Eu nunca tinha sentido isso na minha carreira inteira, até as 2 últimas companhias que eu saí. E, coincidentemente, 2 empresas de tecnologia. Nas outras empresas que eu passei, bens de consumo, agronegócio, biotecnologia, 1 zilhão de setores, eu nunca passei por isso. Quando eu saí, e eu já faz anos, eu tenho vínculos com gestores, pares e, na época, liderados, alguns até que já poderiam ser os meus líderes e meus gestores. No setor de tecnologia, isso não aconteceu comigo. Ou seja, eu senti que... Curioso. Super curioso. Eu Curioso, senti cara. o que eu trouxe aqui no início, um sentimento de máfia. Do tipo, quem tá comigo, quem não tá, foda-se. Mas isso tem a ver, André, eu conecto isso diretamente com o lance da hiperescala de crescimento dessas empresas, que são tão rápidas que você precisa... E de novo, relato aqui, na minha época de Uber, isso era muito frequente. Cara, fui o 7º funcionário da empresa no Brasil. Estive liderando coisas quando um time era muito pequeno. Era um sentimento de pertencimento bastante grande, brigas, etc e tal. A Uber nunca se tratou como família, mas era um monte de gente que estava defendendo algo que estava sendo atacado. A Uber era isso, ela estava sob ataque lá atrás. Máfia. E, de novo, isso fechava essa turma... acho que é um outro conceito, enfim, mas fechava essa turma para defender aquilo que estava acontecendo. Mas longe do conceito de família. Era um conceito de somos um grupo que acredita em algo que está sob ataque e precisamos defender isso. Então, o elo de ligação era o elo sobre o que acreditamos que precisa ser feito. Justo. Tá? E isso eu acho que é diferente. Justo, então tinha um propósito, né? Mas o ponto que eu trouxe ali de ataque de máfia é que é o seguinte: sabe por que existe violência dentro dos núcleos de máfia? É porque a violência fora dele é tão grande que ele permite um nível de violência maior dentro. Então, o meu ponto é, essas empresas, quando tem guerras de talentos ou quando tem que defender alguma posição muito forte, ela, inclusive, permite um nível de violência interna para ser proporcional ao mundo lá fora. Então, a própria Netflix, se você quer ser promovido na Netflix, você tem que fazer entrevistas fora da Netflix, receber uma carta proposta, levar lá para dentro e falar, tô valendo tanto no mercado. E aí eles vão avaliar. Cara, uma doideira você pensar nisso. E você acha que isso rola na vida real? Mas, enfim, esse é outro ponto. Mas, turma, assim, eu acho que no final, é por isso que isso é o bacana da ciência, né? Seja a ciência dura, positivista, dos eventos naturais, física, química, biologia, quanto ciências sociais aplicadas, como antropologia ou até administração de empresas, o bacana é que a gente tem que ter um rigor muito grande com a semântica das palavras, né? Então, por exemplo, quando a gente traz e usa de maneira despretensiosa, e isso é um risco, palavras importantes como empatia, como, sei lá, a gente está fazendo um desserviço para o que aquela palavra significa, né? E acho que família talvez tenha caído nesse âmbito de que um professor meu de fotografia chamava de palavras pesadas. Palavras pesadas não é que tem algum peso, uma conotação negativa, não. São palavras que têm muito significado para muita gente. E aí, talvez, a saída, e eu vejo muito quando eu trabalho com planejamento estratégico em empresas, e sei lá, a gente vai desenhar missão, visão e valores, que via de regra vira um bando de blá, 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 se você não fizer o trabalho de chegar no específico. Ah, beleza, você quer eficiência. O que para você significa eficiência? É margem, é pessoas que não saem da companhia, é tal, enfim. Então, quando você chega no específico, você consegue tirar a interpretação que pode não ser uníssona entre aquelas pessoas, né? Para mim, no caso de família, quando a gente leva para frente organizacional, vem tudo isso que vocês falaram. Então, cara, é um ambiente que sim, eu quero me sentir cuidado e também cuidar, até porque eu estou dedicando 1/3 do meu dia nesse ambiente. São pessoas que eu quero me relacionar bem, porque ninguém merece trabalhar num lugar que você não se relaciona bem com as pessoas. Morar num condomínio que você não se relaciona bem com seu vizinho é um inferno. Imagina numa empresa, é a mesma lógica, né? Então, eu quero ter, sei lá, clareza das nossas decisões, dos nossos valores. Então, acho que por aí é que as empresas acabam se confundindo com família
E para mim volta na palavra principal, o que não tem, a incondicionalidade. Porque a empresa sempre é condicional. A empresa foi feita para um propósito. Hoje expandiu esse propósito. Até então era um propósito econômico de geração de lucro positiva. Hoje é cuidar dos stakeholders, blá, 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 blá. Mas o incondicional não existe. Não sai da minha cabeça a quantidade de energia e carga mental que a gente precisa ter ou aplicar para conseguir navegar esses ambientes. E isso começa a colocar em risco, e eu vou jogar para você, Gabiteca, essa história, cara, saúde mental. Será que esses ambientes, ao terem tanto essa dinâmica, que demanda tanta energia, tanto esforço para compreender, entender essas dinâmicas e relações, se manter seguro, estável, enquanto você é atacado, enquanto você tem que fazer essas relações com pais e mães e irmãos e primos nessa jornada, puta, é muita carga mental que você precisa aplicar neste universo que a gente traduz em uma palavra simplista para falar disso, que é a política interna das empresas, que poderia ser uma carga mental sendo aplicada a outro lugar. E aí volto para a minha provocação. Será que a gente não precisa, como líderes, para sermos líderes melhores, tentarmos ao máximo criar ambientes de respeito, diálogo, deixando o ego e o quesito familiar de lado? Eu insisto no ponto que acho que de lado não dá para deixar. O ego é parte integral da gente. Mas é que aí a gente volta na semântica, que são os conceitos de ego. Mas não vamos entrar nisso aqui agora. Fiquem com a gente, que é uma questão prática importante, né? Você trouxe, Procno, sobre o quanto isso impacta a nossa saúde mental, o nosso bem-estar. A gente discorreu um pouco sobre esse assunto no episódio anterior. E eu acho que isso, não tenho nenhum dado aqui, mas a gente já citou anteriormente, o quanto isso tem de impacto no momento onde a gente nunca viu tanto líder deprimido, precisando tomar, não líder, né, no geral, pessoas que estão num ambiente corporativo que trabalham, precisando tomar remédio para acordar e depois para dormir, gente que perdida em vício, ou bebida, ou alimentação, ou jogo, alguma, né, do ponto de vista psíquico, para algum lugar isso escapa, gente. E aí escapa, muitas vezes, de uma forma negativa, porque acho que o que me encanta na psicanálise tem a ver com a conexão com a palavra, né? O quanto pensar sobre as coisas nos ajuda a fazer essas conexões de tentar separar mesmo, né? Qual é o meu papel dentro do ambiente de trabalho, o que significa esse líder na minha vida como trabalhadora, e no geral, e aí a gente precisa admitir que é muito difícil a gente ter tempo para tudo isso, no sentido de buscar essa consciência mesmo, né? Acho que a saúde mental, por mais que tenha sido uma pauta levantada agora dentro das empresas, que eu acho importantíssimo, ela, no final do dia, é uma responsabilidade do indivíduo. Porque se você não tiver com a sua mente saudável, nada no teu corpo funciona. Então, eu acho que isso tem um impacto absurdo. O tamanho do assunto trabalho nas nossas vidas só aumenta, não diminui, né? Não à toa tem várias discussões sobre semanas de 4 dias, pessoas tentando buscar alternativas para equilibrar isso menor. No passado, onde o mundo era muito menos ágil, era possível realizar essa separação melhor entre trabalho, vida e trabalho. Hoje em dia está todo mundo junto, misturado, e é uma carga mental realmente para... Quem eu pergunto, tudo bem, a pessoa diz que está bem, eu desconfio, porque eu acho que é muito difícil você conseguir estar bem com tanta coisa acontecendo e a gente sendo atravessado e impactado com tanta coisa. É uma sobrecarga muito grande. Fala, Procno, já tá rindo, né? Tem que dizer que tá tudo bem, porque não tem o ambiente da confusão do grupo do Zap e da família, entendeu? Do não sei o quê. Então é melhor manter a compostura, senão tem que meter lá o Open to Work no LinkedIn. Isso. Aí, enfim, né? No ambiente da empresa é mais difícil mesmo você abrir que, tá uma bosta, porque, enfim, eu me sinto sobrecarregada. Ou seja, de novo, eu vejo... Demanda uma carga de energia gigantesca para você conseguir discordar sem se vulnerabilizar, se pôr vulnerável, na verdade. A gente fala muitas vezes do papel do líder e quanto isso comprime a gente na liderança, mas a gente tem que lembrar que tem também o time, as pessoas que, às vezes estão sofrendo com um chefe abusivo pra caramba, um cara que é super egocentrado, que não, enfim, te bota pra baixo, que mexe com a sua autoestima.
né? A nossa energia de trabalho, quando a gente bota lá para fora, a gente quer ir bem, né? Ninguém tem puta, quero ir mal, quero ser um bosta. Não, intencionalmente a gente não faz isso. Então, se você não tem uma liderança ali também saudável mentalmente, porra, isso traz impacto na tua vida. Eu não tenho a menor dúvida de que eu virei uma mãe ligeiramente melhor quando a minha relação com o trabalho foi interrompida, né? Porque eu pedi demissão, vocês já sabem essa história, no ano passado. E não era de propósito, né? Eu chegava às 7 da noite, que era o meu horário mais ali com os meninos, eu estava pensando no cliente, na pessoa do meu time que tinha faltado e que estava com uma questão em casa. A gente vive sempre muito sobrecarregado e quando a gente une isso com outras demandas da nossa vida, é quase impossível. Então, não à toa estamos ansiosos, deprimidos, neuróticos, né, Próquino? E se a gente não tratar disso, isso é uma coisa que a gente não delega. A gente não consegue delegar para ninguém. Você diria que você se colocava num papel de mãe do seu time, Gabi? Muitas vezes, sim. Muitas vezes me coloquei nesse papel e aí que eu acho que vira talvez não nesses últimos anos, tá? Mas lá no começo da carreira. Por isso que eu acho que vira uma questão muito crítica. Não só eu me colocando, mas como as pessoas esperando que eu exercesse esse papel que faltava na vida delas, de uma liderança forte, presente, que delega, que sabe para onde está indo, que vai te ajudar a escolher o que você estuda, de que forma você fala. Então é uma simbiose, é isso que eu falo, junta a fome com a vontade de comer. E é muito difícil você se reconhecer nesse lugar, de você, de fato, separar, falar, cara, até aqui é meu papel, daqui para cá é seu papel. E quando a gente está numa cultura que fomenta esse tipo de mistura, a coisa piora um pouquinho. Eu acho que eu consegui caminhar um pouco nesse sentido na direção da separação, sabe? Mas eu continuo acreditando que acho que dá para fazer isso. Tá? Pode ser que eu estou vivendo aqui no mundo utópico. Eu acho que a gente pode criar ferramentas para fazer isso funcionar. A Sarah Powell, que era uma VP de comunicação do Google, ela tem na internet, você acha isso, eu fiz uma adaptação disso que usava com meus liderados nas empresas que trabalhei, tenho isso disponível também no meu link da bio, fazer um documento muito claro, objetivo e focado de reuniões de one-on-one, né, de feedback ali recorrentes, semanais ou quinzenais, com seus liderados, que era muito focada em dois aspectos que eram, travas de trabalho que precisavam ser endereçadas, mas outro é muito o cuidar do ser humano numa relação de líder e liderado, e não numa relação de mãe ou pai e filho como família. E ao explicitar isso e exercitar isso semanalmente, essas relações começavam a ficar muito melhores. E foi exatamente a experiência que eu tive, ao aplicar isso com o meu time, ancorar relações em confiança, e confiança passa por respeito, por diálogo, por discordar, por tentar compreender o outro, por receber feedback. Recebi um feedback maravilhoso uma vez do meu time que era: você tende a demorar a mudar de opinião. E era um comportamento inconsciente que eu tinha, e elas começaram a explicitar isso para mim quando acontecia, porque me ajudava a superar e todo mundo ganhava velocidade. E isso gerou uma relação tamanha super interessante para mim, onde a gente conseguia confiar muito no outro, sabe? Tinha realmente um ambiente muito interessante ali de confiança, completamente diferente de família, até porque a gente tinha idades muito semelhantes, então não tinha nem idade para ser pai de ninguém. Isso posto, queria que a gente começasse a pensar sobre que artifícios, artimanhas, aspectos, quesitos a gente deveria trazer para a mesa ou para o dia a dia para contornar esse lance do ambiente família, ou tentar caminhar cada vez mais para um lugar onde a gente tenha consciência desses vieses inconscientes, que é o que parece que acontece muito por N coisas aqui, e caminhar para ambientes um pouco mais saudáveis e menos estressantes mentalmente nessa jornada. É com você, André Então, vamos Corneto. lá. Boa. Cara, eu acho que tudo começa por ser honesto e você cobrir o que eu chamo de gap de integridade, cara. Que no final é você fazer o que você fala. Cara, na boa, pouquíssimas pessoas na empresa são suas amigas.
E exceto se você trabalha numa empresa familiar e você é membro da família, ninguém da sua empresa é sua família. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem filho, não tem nada disso. E quando essas energias se confundem, é quando o sistema tem pau, dá problema, o sistema quebra. E o que me deixa pé da vida dentro de organizações é ouvir discursos que... E aí eu concordo, Gabi, grande parte não é mal intencionada, mas tem discursos mal intencionados também. E é para essas pessoas que eu me direciono a minha fala mais, porque o inconsciente ele só tem que expandir a consciência, e ele só vai expandir a consciência ou quando alguma coisa muito radical acontecer na vida dele ou dela, ou, enfim, né, alguma coisa dá errado, que o universo vai sempre trazer aquela lição para ele ou ela aprender, senão não vai aprender nessa vida, pelo menos. Mas, cara, para aquelas pessoas que têm consciência e usam isso de maneira manipulativa, cara, não usa. Então, assim, não vem falar que o propósito da sua empresa é deixar o mundo melhor. Fala que você quer só ganhar dinheiro e valorizar seus stock options. Não tem problema. Gente, a vida material, a abundância material faz parte desse mundo. Cara, não tem problema você falar que as pessoas que você trabalha junto não são sua família. Eu odeio esse tipo de desculpa. A gente foi até um post que você fez, né, Gabi, que foi inspirado num debate que eu tive com o Pedro aqui, de um líder que, dentro da companhia, na minha interpretação, para ele limpar a consciência dele, ele falou assim, mas é que aqui amigos, negócios à parte. Ô, filha da puta, então não contrata a porra do seu amigo, caralho. Entendeu? Então eu acho que tem muito dessa verdade da gente ser honesto com a gente e principalmente com o outro. Vamos lá. A gente está nesse mundo hiperconectado que a Gabi trouxe, e infelizmente eu, André, é o que eu costumo fazer, infelizmente, talvez porque eu já fiquei, não é traumatizada a palavra, que eu tenho zero trauma com isso e totalmente ressignificado, mas, cara, quando eu entro numa empresa, meu Instagram pessoal é fechado. A maioria não conhece minha filha. Desculpa, não conhece. Por quê? Porque não é meu amigo e não é minha família. Eu posso me dar bem com você. Aí, se na linha do tempo você me provar que você é minha amiga, a gente tem um voto de confiança, e você quer participar da minha vida, inclusive depois que esse capítulo corporativo vai acabar, aí a gente pode se conectar, e você pode vir para o meu aniversário, você pode ir no meu casamento. Agora, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas quantos, entre aspas, famílias e amigos eu tinha no meu Instagram, que quando eu saí da companhia, todo mundo não é mais meu amigo de repente. Então, assim, caralho, por que você me seguia? Era para ver onde que eu ia viajar nas férias, ver quanto que eu estava ganhando do meu stock options, saber como que era meu estilo de vida e que carro que eu dirijo. Então, pera lá, era para você me manipular, né? Então, eu estou sendo um pouco ácido aqui no meu comentário, mas é que a realidade é essa, turma. Então, tudo passa da gente ser um pouco mais honesto conosco e com o outro. A gente era amigo, André? Tanto era amigo que a gente tem um sticker junto, e que a Gabi quis ser nossa amiga, e aí fizemos um sticker junto com ela. Uhul! Então, amigo é quem tem sticker, para começar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Pedro, só o fato da gente estar aqui já mostra que a gente é amigo, cara. Pelo menos da minha parte. E a gente se segue no Instagram. Novos símbolos, gente. Eu adorei essa história que você falou do Instagram, porque eu tenho uma experiência tinha uma pessoa de uma empresa, que eu não vou citar qual, que enquanto eu estava lá, curtia todas as minhas fotos, respondia, foto de família, saí da empresa, continua visualizando, nunca mais curtiu nada. Então, assim, tem aí um senso de, não sei dizer, que eu acho que tem a ver com todo esse nosso assunto, mas acho que voltando à questão central do que o Próquino disse sobre as artimanhas, eu acho muito complexo a gente encontrar saídas para estar mais equilibrado, mais consciente, mais presente. Eu posso virar monotemática. A minha estratégia, que não vai servir para todo mundo, mas a minha estratégia foi fazer análise, que é uma vez por semana. Agora eu faço 2, gente. Eu fiquei mais biruta depois que eu parei de trabalhar, viu? 2 vezes por semana, 1 hora, 50 minutos, eu tenho um tempo para falar de mim, assim, sobre as minhas questões, sobre as minhas dúvidas, sobre os meus angústias, os meus receios. Esse espaço preservado para você tentar buscar dentro de você onde está essa medida, né? Onde estão os limites, o que faz bem, o que não faz. E a relação com o trabalho, ela acaba sendo realmente muito intensa, e buscar esse equilíbrio. Eu iria nessa dica que é meio de coach, né? Mas que a gente precisa buscar autoconhecimento e presença. Se a gente não tiver
buscando isso constantemente, afinal a gente muda também com o tempo, né? As nossas angústias mudam, o que a gente pensa sobre o mundo muda. Eu acho que não tem muita chance de dar certo. É muito difícil, assim. Por isso que eu quis trazer toda essa carga emocional, porque não é uma questão simples. É uma questão que eu acho que vai fundo na formação da nossa personalidade, da nossa identidade. E aqui, se eu for fechar minha fala, eu só queria trair um pouco Freud e usar Lacan, porque eu achei uma frase muito boa, que o Lacan diz que a fonte de todos os desejos do ser humano é o desejo de ser desejado sempre. Como é que eu faço a conexão com o trabalho? Se você está depositando no trabalho esse seu desejo de ser desejado, provavelmente você está confundindo as bolas. Você tem que ser desejado na sua família, no seu relacionamento, pelos seus amigos. A relação com o trabalho precisa manter um pouco mais dessa separação, porque se você perde o trabalho, seja por demissão, layoff, todos os nomes bonitos, ou se você precisa sair por algum motivo, isso vai virar uma baita de uma bagunça na sua cabeça. Então, deixo aí Lacan para Pedro Próquimo. Não é simples, mas acho que a esse ponto, como consciência, é muito importante, né? Minha psicóloga me diz constantemente que o ser humano é um bicho que quase deu certo, entendeu? Quase deu certo. E eu tenho feito essa jornada ao longo dos anos, contei isso num outro episódio também, de tentar desenvolver essa consciência sobre o meu comportamento, a minha postura, né? E isso ajuda muito em momentos de manter serenidade em conversas, em qualquer tipo de ambiente, de cobrar do outro, ou às vezes de puxar o outro para a realidade, porque é difícil a gente perceber como a gente reage, sente, se emociona. É uma jornada complexa, e quando a gente está no turbilhão ali do dia a dia corporativo, tendo meta para bater, trabalho para entregar, reunião para fazer, tentando encontrar o momento de sair de uma reunião, conseguir sentar a bunda para efetivamente trabalhar, entregar aquilo que precisa ser entregue, sofrendo com reuniões que deveriam ter sido um e-mail e por aí vai, a gente deixa isso automaticamente de lado, porque, de novo, a capacidade de processamento mental, ela tem um limite e não dá para você ter atenção a tudo isso o tempo inteiro. Mas eu acho que, especialmente nas conversas mais complexas, é a hora que a gente precisa fazer isso, que a gente precisa tentar respirar fundo, baixar a ansiedade e o batimento cardíaco, lembrar desse tipo de comportamento, porque usualmente são nesses momentos, ou mais frequentemente são nesses momentos, onde cria-se ou destrói-se esse vínculo e essa relação com as pessoas. O dia a dia também, mas às vezes dá para jogar a culpa lá no calor da batalha, mas é na hora da conversa dura, direta, olho no olho, onde isso se constrói ou se destrói. E saber como você está reagindo, se você está sendo agressivo ou não, ou se você está agindo de forma paternalista, para usar esse termo já difundido e consolidado, é fundamental. E às vezes até identificar isso no outro, fazer falas como as que eu fiz, e depois sofrer o impacto disso em algum momento. André, está sofrendo um pouco? Não, cara, é que, só para adicionar uma frente, que no final a gente tem muito voltado a essas temáticas, né, do a gente ser honesto com a gente mesmo e com o outro, a gente ter essa transparência, entendimento dos nossos valores, coragem, a gente já falou muito sobre coragem aqui também, e, putz, Pedrão, no final eu concordo com essa sua fala, assim, turma, nada conserta uma cultura organizacional que ela está quebrada ou que ela não está alinhada à sua essência. E a parte dura de tudo isso, e essa é a frente que não é uma família, o seu papel é simplesmente fechar a porta e ir embora. E no hard feelings, não tem problema algum, porque eu já contei essa história, né, que eu comprei uma xícara maravilhosa numa cafeteria que está escrito assim, ninguém tem que nada. Então, gente, ninguém tem que nada. Se você está num ambiente organizacional, numa cultura que não floresce os seus dons e talentos, que você não sente orgulho do seu líder, liderado, enfim, que você não se sente desafiado, valorizado, que você mais sofre e leva esse sofrimento para casa, e isso vira uma úlcera, cara, é hora de mover, desenvolver o plano A, B, C, e não é valores escritos na parede que aqui a gente é uma família que sana uma falta, né?
E essa responsabilidade é sim pessoal e intransferível. A gente não controla os outros, a gente controla a nossa resposta àquelas ações, né? Então, acho que é retomar o nosso poder de agência, o nosso poder de power of will, né? O poder de a vontade de poder, segundo Nietzsche, e não é poder de power, de fazer as coisas, é o poder da agência do ser humano. E é óbvio que, num país como o nosso, esse poder é assimétrico, a depender de onde você está, inclusive de posição econômica, e você que é líder e lidera pessoas, lembra disso, que nem todo mundo tem o poder de agência para amanhã pedir demissão e ir embora, né? Então, tem essa questão também que é super importante, criar a consciência. Mas é isso, turma. Acho que a nossa proposta, como entrelinhas, né, no final, é consumir essa massa fosfática para a gente trazer ângulos de visão diferentes e, cara, de repente, tocar alguma fala, algum ângulo, tocar alguma consciência de alguém para que amanhã esteja um comportamento diferente, mais próspero, mais adequado à sociedade que a gente quer que tenha no futuro, né? Então, isso passa por liderança, essencialmente. Gabiteco, últimas palavras nesse episódio de hoje. Eu fiquei parada na massa fosfática, desculpa. Eu sou esse tipo de pessoa que quando eu ouço um termo que, tipo, não faz parte do meu vocabulário diário, eu fico, massa fosfática. Não. E provavelmente é um neologismo, Gabi, que eu acabei de inventar, porque hoje eu tive uma aula de chat GPT e entendi que o chat GPT inventa palavras, porque ele faz um negócio de uma tokenização. Então eu tokenizei 2 palavras aí e mandei o fosfático. Eu adorei. E ele alucina também, é isso. Eu não tenho nada a acrescentar, porque acho que a gente entregou bastante divergência e depois convergência. Eu estou satisfeita aqui. Muito bom. Gente, esse foi o Entre Linhas. Se você gostou desse episódio, comenta aqui na plataforma que você está escutando a gente, assistindo a gente, o que você acha do tema de hoje, que é aqui na empresa, somos uma família? Aproveita também para compartilhar esse episódio com quem você acha que precisa escutar ou com quem você, simplesmente se você gostou e quer compartilhar com o mundo lá fora. Isso ajuda muito a gente. Deixa o seu like aqui também para indicar e lembre-se que a gente tem canal aberto para receber dicas, sugestões, críticas, inquietações. Vocês encontram cada um de nós individualmente ou como este Entre Linhas aí nas redes sociais de forma fácil e ágil. Manda a sua mensagem para a gente adora receber e poder respondê-las e interagir, e a gente se vê no próximo episódio aqui em Entre Linhas S.A. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou, turma. Tchau, família. Beijo, hein?